Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Priscila Pereira, André Ferreira e Evelyn Acrucci. No episódio de hoje falaremos sobre a história da escravidão na América Espanhola. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos Valdomiro Lourenço da Silva Júnior, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Durante 400 anos, os africanos escravizados lutaram pela sua liberdade, enquanto as potências coloniais e outras cometeram crimes horríveis contra eles. No Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos, recordamos e homenageamos os milhões de africanos que foram traficados e escravizados. As suas vidas foram governadas pelo terror, ao enfrentarem violações, flagelações, linchamentos e outras atrocidades e humilhações. Muitos dos que organizaram e dirigiram o comércio transatlântico de escravos acumularam enormes fortunas. Enquanto isso, os escravizados foram privados de educação, saúde, oportunidades e prosperidade. Essa realidade lançou as bases para um sistema de discriminação violenta baseado na supremacia branca que ainda hoje ecoa. Os descendentes de africanos escravizados e os afrodescendentes ainda lutam pela igualdade de direitos e liberdades em todo o mundo. Hoje e todos os dias, rejeitamos o legado deste crime horrível contra a humanidade. Apelamos a que sejam tomadas medidas de reparação para ajudar a superar gerações de exclusão e discriminação. Apelamos a que seja dado espaço e condições necessárias para a cura, reparação e justiça. E, acima de tudo, decidimos trabalhar por um mundo livre de racismo, discriminação, intolerância e ódio. Juntos, ao recordarmos as vítimas do comércio transatlântico de escravos, vamos unirmos-nos pelos direitos humanos, pela dignidade e pelas oportunidades para todos. O trecho que você acabou de ouvir é o discurso do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, realizado em 25 de março de 2024, Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos. A data reflete sobre a memória e a luta dos que sofreram e morreram em decorrência da escravidão, além de tratar do combate ao racismo e da exclusão dos afrodescendentes em escala global. Em 2001, a Assembleia Geral da ONU organizou uma conferência para tratar do racismo, da xenofobia e da intolerância na cidade de Durban, na África do Sul. Naquele contexto, a comunidade internacional foi convocada a agir contra o racismo e a discriminação ao redor do mundo. Esse movimento foi importante para a proposição de ações e posturas mais concretas dos Estados nacionais em defesa das populações afrodescendentes, além de ter contribuído para a criação da Década Internacional de Afrodescendentes em defesa dos direitos humanos desta população. A história do continente americano possui uma ampla conexão com a escravidão. Com a chegada dos espanhóis ao Novo Mundo, o uso da mão de obra indígena foi preponderante por um longo tempo, sobretudo através das encomendas e dos repartimentos, regimes de trabalho forçado que se adaptaram a diferentes circunstâncias a depender da região. Em locais como a Zona Andina, a mita fornecia um rodízio de mão de obra indígena para trabalhar nas minas de prata. Em outras partes, indígenas eram forçados a trabalhar com pouca ou nenhuma remuneração, em fazendas, obras públicas, pequenas manufaturas ou até mesmo nas casas dos espanhóis. A exploração da força de trabalho dos indígenas contribuiu para a crescente oposição de alguns religiosos, como o dominicano Bartolomé de las Casas, que escreveu uma série de textos e participou de esforços junto à coroa, denunciando a condição dos grupos nativos.
Todos esses índios não tiveram outra causa para serem feitos escravos, senão pela vontade perversa, cega e obstinada de satisfazer sua ganância insaciável pelo dinheiro desses tiranos gananciosos, como todos os outros sempre em todas as Índias fizeram, tirando aqueles cordeiros e ovelhas de suas casas e suas mulheres e crianças, pelos métodos cruéis e nefastos já mencionados e colocando a marca do rei neles para vendê-los como escravos. As chamadas Leyes Nuevas, de 1542, foram o primeiro instrumento para tentar dar fim às encomendas. No entanto, a forte oposição dos espanhóis e o temor de uma rebelião generalizada contribuíram para um recuo da coroa, fazendo com que as encomendas permanecessem relevantes por muito tempo, em algumas partes da América, por praticamente todo o período colonial. Ao longo do século XVII, diversas regiões do continente hispano-americano passaram a receber africanos escravizados, provenientes do comércio negreiro. Os espanhóis passaram a ter acesso à mão de obra africana a partir da concessão dos assentos, licenças específicas emitidas pela coroa espanhola a particulares, que autorizavam o comércio de escravizados em suas colônias. O contratante, muitas vezes de outros países, como portugueses ou ingleses, pagava uma quantia em dinheiro em troca do monopólio do comércio de africanos para as colônias espanholas. Companhias de comércio, como a Companhia da Guiné e a South Sea Company, foram importantes no desenvolvimento dessa atividade e das relações escravistas nas colônias. Outra rota importante para a chegada de africanos nas terras de mando espanhol envolvia comerciantes portugueses, localizados nas possessões de Luanda, em Angola, e no Rio de Janeiro, como ponto de desembarque de africanos destinados tanto para suprir a região de força de trabalho, como também para serem vendidos em regiões como Buenos Aires e Montevidéu. A colônia do Sacramento, fundada em 1680, também tornou-se uma região potencial para o comércio de escravizados nos séculos 17 e 18. Segundo o projeto Slave Voyages, mais de 12 milhões de africanos fizeram a travessia atlântica rumo às Américas em navios negreiros. Para além do comércio legalizado via licenças e leis espanholas, o contrabando de escravizados era uma atividade cotidiana, ainda que as autoridades coloniais buscassem proibir tal prática. Em 1778, a coroa espanhola firmou um tratado com Portugal, no qual suspendeu os assentos de ingleses e franceses, a fim de prover os benefícios do comércio de escravizados entre os súditos de ambas as coroas. Em 1789, a publicação de uma real cédula permitiu o livre comércio nas possessões do Caribe espanhol. A partir de então, novos contingentes de africanos escravizados chegaram à América Espanhola, numa escala nunca antes vista. No me casará con negra ni aunque el diablo me llevara, porque tiene los ojos blancos y la bemba colorada. Podemos dizer que, nestes espaços, as populações africanas estiveram amplamente empregadas em atividades ligadas à mineração, à agricultura e à pecuária. A exploração das minas de ouro e prata, bem como as plantations de açúcar e de café, movimentavam a economia dessas regiões. A partir da segunda metade do século XVIII, o aumento da demanda por açúcar nos mercados internacionais contribuiu para o incremento das relações escravistas na América Espanhola. E a eclosão da Revolução Haitiana mobilizou os súditos espanhóis a aumentarem o desembarque de escravos no sul dos Estados Unidos, no Brasil e em Cuba, tornando esta última a maior produtora mundial de açúcar em poucos anos. Ao longo do século XIX, as lutas pela independência política levaram a discussões a respeito do fim da escravidão.
leis de fim do tráfico negreiro foram publicadas, bem como a de liberdade de ventres, consideradas medidas para o fim gradual da escravidão nas Américas. Contudo, o processo de abolição esbarrou em interesses senhoriais ligados à lucratividade do comércio negreiro, às demandas no mercado internacional e às resistências em torno da inserção do trabalho livre e assalariado. Como a escravidão na América Espanhola se desenvolveu? Qual o papel da legislação nesse processo? Quais são suas particularidades e o que tem em comum com o Brasil? Para responder a essas e outras questões, temos a honra de conversarmos hoje com Valdomiro Lourenço da Silva Júnior, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas antes, vamos com a nossa dica da hora deste episódio. A dica da hora dessa semana é o documentário educativo Rota do Escravo, uma visão global. Esse documentário foi um projeto piloto apoiado e produzido pela Unesco no âmbito das discussões sobre a década internacional de afrodescendentes, estabelecida entre os anos de 2015 e 2024. Em seus vídeos, o documentário fornece um panorama da deportação forçada de populações africanas para diferentes partes do mundo, incluindo as Américas, a Europa, o Oceano Índico, o Oriente Médio e a Ásia. O projeto completo foi publicado em 2013 com o título A Rota do Escravo, a Alma da Resistência, que está disponível no YouTube. Além do documentário, a Unesco financia outras iniciativas do projeto, como cartilhas e publicações acadêmicas disponibilizadas em formato digital. Você está ouvindo o Hora Americana. Olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos iniciar mais uma entrevista do nosso podcast. Hoje temos o enorme prazer em receber o professor Valdomiro Lourenço da Silva Júnior, que é professor na Universidade Federal de Santa Catarina, e vai conversar com a gente sobre um tema muito requisitado, pelos nossos ouvintes, que é a escravidão na América Espanhola. Então, seja muito bem-vindo, Valdomiro, ao Hora Americana. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, a gente que agradece. Então, a Evelyn vai começar com a primeira questão. Valdomiro, muito obrigada por você estar aqui com a gente, participando desse podcast, desse episódio. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. A escravidão, ela se apresenta como um tema de convergência para o estudo das sociedades surgidas em diversos países do continente americano, né? Um ponto em que as sociedades do continente americano se conversam, né? Tem um diálogo. Você poderia comentar um pouco sobre como esse sistema funcionava na América Portuguesa e na América Espanhola? É um ponto de convergência, né? Quer dizer, existe uma série de experiências, né, escravistas, que têm suas particularidades, inclusive em um mesmo império colonial, uma mesma sociedade, né? Existe uma diversidade muito grande de práticas, mas dá para dizer que tem uma unidade da diversidade. Ou seja, é possível falar de um escravismo atlântico, uma série de características, portanto, que são compartilhadas entre as diferentes sociedades que vão se estabelecer no período colonial. Então, a escravidão vai configurar propriamente um sistema histórico, né, que tem ali a combinação do que a gente pode chamar de estruturas, né, ou seja, práticas reiteradas que se perpetuam no tempo e que dão o tom da configuração geral do escravismo, e não só na América Portuguesa e Espanhola, nas outras experiências escravistas também, e que vem de antes da formação do próprio escravismo atlântico. É tributário, então, já da experiência mediterrânea e de práticas até mais antigas, né? Então, a gente pode pensar o sistema como um conjunto de relações interdependentes que se perpetua no tempo e que tem alguns pilares que a gente chama de estruturas, né? Que são essas reiterações. E quais são esses pilares, basicamente? Então, a gente tem, basicamente, a configuração do domínio senhorial como propriedade individual, aquele que detinha pessoas escravizadas sob o seu poder, digamos assim,
isso configurava algo muito próximo do que a gente entende hoje como propriedade. Algo pessoal, passível de herança, transferível, podia ser objeto de doação e assim por diante, né? Claro, tem uma discussão muito grande da origem da propriedade individual e como isso é recente, uma construção recente ali do mundo liberal, que se impõe a partir do século XVIII, mas se a gente olhar para a experiência da escravidão, tem uma antecipação disso. No mundo atlântico, o domínio senhorial é equivalente à propriedade individual. Essa é uma característica geral das experiências escravistas. Isso é importante pontuar porque é uma construção histórica desse período, que está atrelada ao desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo que vai fazer depois, portanto, vai ser a generalização disso que a gente chama de propriedade individual, que já estava embutido ali na experiência da escravidão. Esse é um aspecto importante a ser observado. Então, domínio senhorial como propriedade individual. Outro aspecto fundamental dessa estrutura que formava o sistema é a questão da transmissão da condição de propriedade pelo ventre. Então, era a mulher que transmitia a condição de propriedade para os seus filhos. Isso é importante também marcar, porque outras experiências de escravidão ao longo do tempo tinham outros critérios. Se a gente pegar ali o trabalho do Orlando Patterson, né, Escravidão e Morte Social, os historiadores não gostam muito desse livro. Mas ele mapeia ali outras formas de transmissão, pelo pai, uma combinação de uma coisa e outra, né? Isso variou nas sociedades que tiveram escravidão, que reproduziram a escravidão ao longo do tempo. Mas essa é uma marca do escravismo atlântico, a consolidação da transmissão pela mãe. Esse é um aspecto estrutural fundamental, até quando a gente vê como que a escravidão vai ser desmobilizada depois, né? As iniciativas de liberação do ventre. Então, esse é um segundo aspecto importante. Outro aspecto importante e estrutural da escravidão atlântica é a validação generalizada da circulação como forma ou do comércio como forma de recrutamento de pessoas escravizadas. O comércio atlântico, interregional, de certa forma, acomoda as coisas. Ou seja, ninguém pergunta a origem direito. Existiam critérios de escravização, mas uma vez feita a aquisição de alguém, de um comerciante, de um traficante, assim por diante, estabelecia-se ali uma espécie de lavagem, digamos assim, dessa propriedade, para usar um termo atual. Então, os juristas discutiram isso, quer dizer, e a África apresar ou comprar pessoas, qual que é a validade disso? Seguiam as regras? Tinha tido guerra justa ali? Como é que era? Ou as pessoas já eram cativas antes? O que acontecia? Os juristas vão discutir, mas a verdade é que sela-se um pacto escravocrata em torno disso, né? Então a circulação, de certa forma, é o túmulo dos escrúpulos, digamos assim, na formação desse mundo atlântico. Isso vai estar presente no mundo ibérico e vai estar presente nas outras experiências também. Então, existem esses elementos estruturais, o domínio senhorial, a transmissão pela mãe, a circulação, ou a validação da circulação como forma de recrutamento de trabalhadores escravizados, e aí vão ter circunstâncias particulares, adaptativas, né, que vão viabilizar a manutenção e a reprodução local da escravidão. Aspectos que diziam respeito à forma como se daria, ou como os estados organizariam o tráfico, as suas ligações com o continente africano, as formas locais de manutenção da ordem, todos os mecanismos ali que iam dar o tom local, né, e até nacional ou regional da configuração das experiências escravocratas. Então tinha uma combinação, né, desses aspectos de longa duração que se perpetuam e se transmitem de um lugar para outro, e circunstâncias locais que iam sendo estabelecidas. E o que a gente observa? A gente observa a montagem do colonialismo atlântico e o recurso à escravidão. Existiram outras práticas, então a gente estuda ali, né, a prática da encomienda, que era aquela distribuição entre os conquistadores ou os futuros colonos ali, né, de um número específico de indígenas, mas o fato é que portugueses e espanhóis sabiam, ou já conheciam a prática da escravidão antes. Tem uma longa discussão sobre isso, quer dizer, como que a escravidão se mantém na Península Ibérica, enquanto ela vai desaparecendo de outras partes do Ocidente. E se mantém por aquela interação conflituosa, né, com o mundo muçulmano. Então tem cristãos e muçulmanos que vão se escravizar mutuamente e tudo mais. Então tem um repertório a partir daí, um repertório prático. E também, aos poucos e antes já da vinda para a América, os portugueses e os espanhóis também já entram num comércio. Eles adquirem via comercial também para a península ali pessoas em condição de escravidão.
Então, eles já conheciam o repertório e replicam a prática aqui para dar conta dos seus objetivos de exploração, né, do local. Então, tem a exploração de trabalhadores indígenas e, por conta, e aí originalmente, né, do colapso, da depopulação muito grande que vai acontecer, particularmente nas ilhas do Caribe, né, a partir da Hispaniola, as ilhas cercanas, digamos assim, né, vai ter já no início do século XVI, a introdução de cativos vindos da África. Então, monta-se, a partir do Caribe, aquele sistema, né, de engenho, né, de produção de açúcar, replicando algo que era conhecido já também desde o Mediterrâneo, né? O próprio Colombo era uma figura que tinha originalmente atuado como mercador de açúcar e tudo mais, e então já tinha toda uma dinâmica anterior que é replicada no Novo Mundo, e assim nasce, digamos assim, o escravismo e o escravismo na Península Ibérica. Agora, o que a gente observa? Conforme vai espacializando ou ganhando amplitude a presença portuguesa e a presença espanhola, o que a gente observa, em linhas bastante gerais, é que o mundo hispano-americano ele é muito mais multifacetado do ponto de vista da configuração das formas de exploração do trabalho. Existe ali um mosaico que vai se completar. E a escravidão indígena, a escravidão africana, ela vai ser parte de um conglomerado maior. O núcleo duro da exploração hispânica vai ser realmente, durante muito tempo, a exploração da prata, tanto no vice-reino do Peru, aqui na América do Sul, quanto ali na América do Norte, no vice-reino da Nova Espanha. E nessas regiões, quer dizer, outras formas de exploração do trabalho, e notadamente do trabalho indígena, vão sendo empregadas, né? Mas vai ter muita escravidão africana e escravidão indígena na América Espanhola também, na agricultura, na extração de ouro e em atividades depois que vão se estabelecendo, inclusive na pecuária, atividades portuárias, né? Que vão se combinar a essas outras formas de exploração que a gente conhece como mito, e mesmo trabalho assalariado, que vai se estabelecendo. Então, o que a gente observa em comparação? A sociedade portuguesa, ou na América Portuguesa, né, o Brasil colonial, depois o Império, sempre foi muito mais dependente da escravidão em termos gerais. Se a gente for pegar aquela denominação antiga do Finlay e tudo mais, ilustra isso. Quer dizer, é uma sociedade genuinamente escravista em termos gerais. A América Espanhola, ela vai ter a escravidão como um aspecto importante de sua configuração, mas ela não é a característica geral da Hispanoamérica. Ela vai se estabelecer de forma complementar e integrada, e em algumas regiões, principalmente em Cuba, ali a partir do final do século XVIII, também em Porto Rico, aí sim vai ser a grande núcleo de exploração dessas regiões nesse período. Em suma, o que dá para dizer é que existe uma recriação e uma adaptação de uma sistemática já conhecida. No mundo português, essa recriação é generalizada, digamos assim, e no mundo hispano-americano ela vai se moldar e vai se acomodar a outras formas de exploração de trabalho, ou seja, existe uma diversidade maior e a escravidão é uma peça dessa diversidade na Hispanoamérica. Valdomiro, pegando essa última parte que você comentou, né, falando sobre a divisão entre a sociedade escravista e a sociedade com escravos, você fala um pouco sobre a América Espanhola e mostra que, na verdade, não dá para dizer que a América Espanhola funciona de um jeito homogêneo. Você tem, por exemplo, Cuba, e mesmo Cuba, que vai mudar bastante a relação com a escravidão ao longo dos séculos coloniais, né? Então, assim, pensando no caso específico da América Espanhola, dá para a gente perceber que depende muito da região, da época que a gente analisa, quando a gente vai falar sobre o papel da escravidão. Você poderia comentar um pouco sobre essa diversidade de experiências escravistas no Império Espanhol, dependendo de quando e onde a gente está falando? Perfeito. Assim, basicamente, a gente tem a combinação de dois fatores, tá? A gente tem um fator que é interno, a América Espanhola, então a possibilidade que os espanhóis e que a coroa espanhola tinha de recorrer a outras formas de exploração, como era a mita, que já era explorada antes, e ela é refundada, né, no mundo colonial. Então tem as possibilidades locais e tem as possibilidades externas, que é o fato dos espanhóis terem dificuldade de acessar as regiões do tráfico. Os espanhóis, durante bastante tempo, foram dependentes de estrangeiros para conectar a África
aos seus portos escravistas, né? Então, depois a gente vai falar disso, mas tem essas duas situações. O que dá para dizer? É que a escravidão é um elemento presente. Existe, então, a criação, isso nas Américas, e isso vai acontecer de forma bastante específica no mundo hispano-americano, quer dizer, a fundação de duas grandes zonas de escravização, uma zona indígena e uma zona africana. Os espanhóis, então, eles exploram muito a zona indígena, localmente, combinando com outras formas, e vão ser dependentes de estrangeiros durante muito tempo, pelo menos até o século XIX, para o fornecimento ali de cativos para suas regiões escravistas, ou que vão demandar pessoas escravizadas de outras regiões. Existe muita discussão a esse respeito, né? Tem até uma certa mítica, né, da coroa espanhola como protetora e tudo mais, dos indígenas, proibindo ali a escravidão deles, né? Tem as chamadas Leis Novas de 1542, que de fato vai colocar barreiras à escravização. Mas o fato é que a escravidão é algo permanente na América Espanhola, e essas restrições, elas vão acontecer, claro, tem a questão jurídica em torno disso, mas também tem condições objetivas que permitem que em muitas regiões se adotem outras práticas. Seja restringindo-se a escravidão indígena, a importação da escravidão africana, que continua validada, ou a exploração de trabalhadores localmente em outras formas que não a escravidão em si. Isso é um aspecto. Outra coisa que tem que ser vista é que as leis novas, ou essas medidas, né, a lei de 1542, que vão interditar a escravização de indígenas, elas ou não são cumpridas, ou a própria coroa, conforme avançam novamente as fronteiras, por exemplo, aqui na América do Sul e assim por diante, vai autorizando a escravização, vai dando novas licenças, alegando que, enfim, eram populações indígenas que se negavam a se submeter à coroa espanhola e tudo mais. Então, é isso, quer dizer, o que a gente observa é que existe objetivamente, né, a condição de se explorar aqueles trabalhadores de outras maneiras, mas as restrições que vão acontecer, elas não são permanentes, nem generalizadas, nem integralmente cumpridas. Então, tem escravização indígena até o século XIX, ou dentro das regras, ou fora das regras. Isso que a historiografia nos aponta. É basicamente esse o cenário. Valdomiro, você já falou um pouco sobre a escravidão indígena, mas eu acho que valeria a pena a gente comentar mais sobre isso, porque, como você falou, né, você tem, desde o século XVI, tentativas, a grande maioria delas frustradas, de se limitar, de combater, ou até mesmo de se impedir a escravidão de indígenas aqui na América, mas ela vai persistir em algumas regiões, em algumas épocas, né, e aí, inclusive, de forma expressiva até o período da independência. Então, pensando nisso, a gente pode falar de uma transição, ou é impossível falar de uma transição entre uma mão de obra majoritariamente de escravizados indígenas, ou de um trabalho escravizado, pelo menos em algumas regiões, majoritariamente indígenas, para outras formas de trabalho compulsório? E é possível a gente falar de como se dá essa relação entre mão de obra escravizada indígena e mão de obra escravizada africana? Porque, por exemplo, em regiões como Potosí, elas coexistem, vamos dizer assim, né? Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que a gente pode falar de coexistência. Essa é uma pergunta que sobressai muito da forma como a gente estuda a escravidão no Brasil, né? Então, pensar a escravidão em termos de transição, né? Então, o início de escravidão indígena, que depois, pelo decréscimo populacional e pelos interesses do tráfico, foi substituído, teria sido substituída pela escravidão africana. Para o Brasil, a historiografia questiona muito isso já. O que se diz, o que se entende, é que vai existir uma ênfase na escravidão africana, principalmente naquelas regiões mais capitalizadas, digamos assim, da América Portuguesa. Então, na ponta de lança ali das exportações de açúcar, depois da mineração, né, do ouro e tudo mais, existe uma racialização, digamos assim, da experiência da escravidão, mas nunca uma substituição integral. Enfim, existia uma série de flutuações e dinâmicas internas que mantiveram os indígenas em ameaça de escravização. Isso acontece no Brasil e acontece também na América Espanhola. O que dá para dizer, como eu estava lembrando antes, é que, do ponto de vista ali das regiões mais densamente povoadas do Império Espanhol,
a gente vê ali outras formas de trabalho compulsório. E mesmo essas formas de trabalho compulsório são muito combinadas com várias coisas. Então, se pegar o trabalho, por exemplo, da Paula Zagałski, que tem estudado muito as dinâmicas da mita, ela vai mostrar, quer dizer, que o indivíduo estava na mita nos dias da semana, trabalhando como pessoa, né, recebendo salário em outros, ou conseguia, de alguma forma, ali, burlar o sistema, né? Isso não quer dizer que as circunstâncias eram favoráveis, mas que as pessoas ali na prática social conseguiam ali se mover, né, dentro do possível, frente às restrições, né? Mesma coisa a população escravizada, que eventualmente conseguia alforria e tudo mais. Tudo isso para dizer que a experiência da escravidão nesse mundo hispano-americano, ela tem profundas especificidades no tempo. Então, tem essas práticas que se reiteram, que configuram a prática da escravidão, né, de forma longeva, mas existem muitas particularidades. Então, não dá para falar de uma transição, dá para falar de uma combinação. O que salta aos olhos é justamente a combinação, né, e a integração de múltiplas práticas que estão coordenadas, né? Então, o trabalho portuário ligado à região das minas, ou certas atividades sendo desenvolvidas particularmente por trabalhadores escravizados, né? E aí, em determinadas circunstâncias, serão africanos, porque a população indígena decaiu. Enfim, existem... Então, sei lá, a gente está pensando em Lima, né, onde tem escoamento de produção de prata, tem muito trabalho africano que vai se combinar, e aí mesmo em Potosí tem também a presença de trabalhadores africanos escravizados, né, e ao lado de mitaios e trabalhadores livres, digamos assim, né, de várias origens. Então, essa imagem da transição, ou seja, o início de uma escravidão indígena que é substituído pela escravidão africana, não é válida para o Brasil, e ela é mais complicada ainda no mundo hispano-americano, justamente porque tem a combinação de muitas práticas. Olá, ouvintes do Hora Americana. Eu sou Beatriz e espero que você esteja gostando do episódio. Estou passando aqui para te lembrar que no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube, @Hora Americana, temos diversos outros conteúdos, como mais informações sobre o convidado, dicas de leitura, músicas do episódio, indicações de filmes e muito mais. Lá, você também pode entrar em contato com a gente, deixar comentários e sugestões, além de apoiar o trabalho do Hora Americana e contribuir na divulgação científica da história das Américas. Nos vemos por lá. Ô Valdomiro, a gente sabe que os portugueses eles tinham a primazia, né, no comércio de escravizados. Então, levando isso em consideração, como é que a coroa espanhola teve acesso aos africanos nesses primeiros tempos de colonização? Você poderia falar sobre isso? E outra coisa, sobre o comércio negreiro, você poderia falar um pouco sobre os dados quantitativos, enfim, as cifras, né, da chegada desses africanos escravizados em territórios da América Espanhola? São várias situações, né? Então, claro, como a gente sabe, os portugueses eles obtêm a primazia, né? Eles fazem ali o périplo africano e tudo mais a partir de 1415 e vão estabelecendo feitorias, alianças e conexões ali ao longo da costa africana e conseguem ali controlar durante algum tempo, pelo menos, o circuito do tráfico transatlântico. Os espanhóis eles vão se concentrar no Caribe, sempre dependentes de estrangeiros. Então, como é que é no começo? Vão existir licenças individuais. Isso vai perdurar no século XVI. Essas licenças individuais são concedidas particularmente a comerciantes portugueses, mas espanhóis se envolvem também nesse comércio. A coroa portuguesa domina a região, mas existem espanhóis também. Esse é um aspecto bem interessante que é o livro chamado Negreiros, né, do José Antônio Piqueras, que ele, de certa forma, tenta desmistificar essa alienação quase completa dos espanhóis no tráfico. Não é exatamente assim, porque uma coisa é a participação individual, outra coisa é o controle geopolítico, digamos assim, do território. Existe a participação de traficantes espanhóis também, tá? Mas são os portugueses que dominam, isso é fato. O que vai acontecer? Então, a gente tem licenças individuais que são concedidas a esses comerciantes.
Desde os primeiros tempos, até desde as expedições do Colombo, já tem a presença, tá, de pessoas originárias da África ou pessoas negras que vêm da Península Ibérica. Mas aí os carregamentos, digamos assim, né, o transporte, ele vai aumentando. Então, em 1418, por exemplo, o Carlos V vai autorizar o envio de 4.000 escravizados para as colônias. Mas ainda é relativamente reduzido se comparar ao mundo português. Mas é assim, no século XVI, o que a gente tem são essas licenças individuais. No momento seguinte, aí rumando para o século XVII, vai ter uma outra sistemática, a partir dos chamados assientos, que são contratos fixos e contratos maiores, né? Então tem um primeiro assiento que é concedido pela coroa espanhola, que é o assiento português, que vai durar ali de 1595 a 1640. E aí já tem um acréscimo, né, dos ingressos, pessoas escravizadas da África. Então, entre 1595 e 1640, mais ou menos ali 250 mil africanos escravizados, né, foram transportados para as colônias espanholas, particularmente para o Caribe e para a região de Nova Granada, que veio a ser a Colômbia. Com o fim da União Ibérica, os portugueses vão saindo de cena, digamos assim, pelo menos do ponto de vista oficial. Por que esses assentos, essas licenças eram necessárias? Porque, lembra, no contexto colonial tem aquela coisa do exclusivo metropolitano. Então, quem ia comerciar, se não era súdito da coroa daquele território, tinha que ter autorização. Pelo menos, formalmente, era assim que funcionava. Bom, depois de 1640, então, quando termina a União Ibérica, entram em cena, digamos assim, né, os holandeses. Lembra que os holandeses tinham ali se apoderado de regiões da África, tinham entrado no negócio, né, da escravidão nos portos africanos. Então, vai ter ali a presença de holandeses ou de assentos concedidos pela coroa espanhola para os holandeses entre 1640 e 1660. Depois, os franceses, tem a Companhia Francesa das Índias Ocidentais, então, que vão se tornar também importantes ali, fornecedores de africanos escravizados para a América Espanhola nesse período. Então, do século XVII até o início do século XVIII. Então, aí vai crescer a escravidão em Cartagena de Índias, Caracas, né, a atual Venezuela, vai ter muita produção, por exemplo, de cacau, com recurso à mão de obra escravizada africana. Depois, um outro assento, que vai ser o assento britânico, que é século XVIII. Então, ali, com a assinatura ali do Tratado de Utrecht, né, que pôs fim à Guerra de Sucessão Espanhola, vai ter ali a concessão para a Companhia do Mar do Sul, da Inglaterra, que vai fornecer trabalhadores escravizados para a América Espanhola por um período de 30 anos. Tinha ali um contrato de importação que previa uma média de 144 mil africanos para as colônias espanholas entre 1713 e 1743, né? E aí a Inglaterra vai estabelecer postos comerciais, né, em Havana, Cartagena e até em Buenos Aires. E depois essa região aqui na América do Sul, que depois vai ter uma expansão da escravidão, né, ganadeira, digamos assim, produção de charque e assim por diante. Bom, essa situação dos assentos vai perdurar até o século XVIII, até meados do século XVIII, quando os espanhóis vão procurar promover uma abertura comercial. Detalhe aqui, é importante frisar a participação inglesa, porque tem aquela imagem que a gente tem dos ingleses contra tráfico, escravidão, mas eles foram metidos até a medula nisso, né? E depois que a chave muda por outros interesses. Fechando parênteses, o que a gente tem, então, na década de 1750, o fim desse sistema de assentos e o interesse da coroa espanhola de fomentar ali o livre comércio e a concorrência mesmo. Então, a partir de 1750, a Espanha começa a operar rotas próprias, né, do comércio transatlântico de africanos escravizados e vai ampliar gradativamente ali as suas exportações, as suas importações, né, e a sua presença nesse negócio, né, que vai subsidiar também ali a ampliação da escravidão em Cuba, mas também o aumento da produção de cacau, como eu mencionei, na própria região da Venezuela. E claro, bom, aí vai um comércio legal até 1820, quando tem uma restrição, por pressões e acordos, naquele período pós-napoleônico, e a presença da pressão, e aí sim, nesse momento, né, da Inglaterra,
Mas aí vai perdurar ainda o tráfico durante muito tempo para as colônias espanholas, principalmente para o Caribe. Claro, tem o processo das independências e tudo mais, e aí o núcleo duro realmente vai ser o Caribe, particularmente Cuba, né? Cuba, entre os séculos XVIII e XIX, vai receber mais ou menos 900 mil pessoas escravizadas. E aí, do ponto de vista quantitativo geral, a gente tem Nova Granada, que recebe ao longo do tempo para mineração e serviços urbanos cerca de 200 mil, região da Venezuela mais ou menos 100 mil, mas também tem importação importante para a região do Peru, chamado Alto Peru, né, que engloba a Bolívia, e também para o México, né, com destaque ali para os portos de Veracruz e registra muitas atividades portuárias e urbanas. Né? O que a gente tem? Em termos gerais, cerca de 1,6 milhão de africanos escravizados, né, foram transportados para as colônias espanholas, né, o que representa aí 12% do total, que é menos do que o registrado para o Brasil, que aí passa de 5 milhões, e das colônias britânicas, por exemplo, que chega próximo, diz 4,8 milhões e tudo, mas são cifras importantes, não dá para negar que a América Espanhola, e aí aquela convergência que a gente falava no início, né, também está integrada ao negócio do tráfico e à prática da escravidão africana, sem sombra de dúvidas. Valdomiro, é possível também perceber, quando a gente conversa sobre esse tema, né, o impacto da legislação no trato da escravidão, tanto na Europa quanto na América, né? A partir disso, a legislação hispânica para as colônias americanas, ela tem, para além das reais cédulas, para além de outros decretos mais específicos, documentos norteadores que são conhecidos como as 7 partidas e a recopilação das leis de Índias, né? Que serviram como um primeiro movimento jurídico para tratar da escravidão no continente americano. Você poderia falar um pouco sobre a importância dessas legislações? Esse é um tema, assim, realmente é o tema sobre o qual eu venho me debruçando, né? Essa questão mais jurídica, assim, que é muito interessante e já rendeu muito pano para manga, digamos assim, na historiografia, né? Tem aquela corrente teórica que vem do Frank Tannenbaum, por exemplo, que pensa a importância, inclusive, das 7 partidas na configuração do escravismo hispano-americano e na configuração de uma escravidão mais moderada, digamos assim, porque a coisa estava organizada há mais tempo, já se sabia como lidar, e aí os governos e também a igreja teriam criado mais amarras, né, e oferecido mais possibilidades ali que acomodavam, que davam mais estabilidade à situação. Bom, muita tinta já correu sobre isso, e a historiografia tem muitos movimentos, né, sobre como encarar o direito da escravidão, como encarar a legislação, ora tida como fundamental e um elemento estruturante mesmo, né, e ora tida como simplesmente algo secundário mesmo, que, enfim, permanecia a letra morta, não influenciava no dia a dia, porque, afinal de contas, o que valeria mesmo seria ali o dia a dia da exploração, e a autoridade máxima e a lei máxima era a vontade senhorial, ou seria a vontade senhorial. Bom, e aí? Como encarar essas codificações, essa legislação e assim por diante? Na verdade, assim, a melhor forma é pensar a legislação e o direito tanto quanto o ponto de chegada da prática social, como o ponto de partida da configuração dessa mesma prática. Ela não contém em si todas as circunstâncias, nem consegue regular tudo, mas ali existe um movimento político e social muito presente, ou seja, ela registra um certo ritmo e tenta lidar com ele. Como assim? Quer dizer, primeira coisa que a gente tem que entender é que essas sociedades escravistas se estabelecem num momento que o direito era diferente do que é hoje. Que as leis e os códigos, elas representam ou têm uma pretensão de sistematizar as circunstâncias todas. São a referência essencial do direito. Naquele tempo, né, o que a gente pensa assim, no antigo regime, era diferente. Qual que é a principal diferença? Bom, primeiro que não existia propriamente essa divisão entre legislativo, executivo e judiciário. As coisas estavam muito emaranhadas e, em termos gerais, a lei era a vontade do príncipe, digamos assim, né? Era a vontade da coroa, do rei. Ou quem a coroa teria delegado
para criar normas. Então tinha uma confusão muito grande de competências e, basicamente, o que a gente observa é a existência, então, de normativas que expressam o interesse de governo, ou seja, tem uma política que vai se estabelecendo pela emissão de normativas. De um lado, então, a emissão de normativas faz parte do cotidiano da vida política e da organização daquelas sociedades, em geral, mas elas também lidam com uma tradição muito forte. Tem um parâmetro, como a gente falava no começo ali, das tradições, que vem de longa data e que são as balizas fundamentais que, de certa forma, são a referência de até que ponto as medidas de governo, de governança cotidiana podiam chegar. E muito dificilmente se superava essas balizas. E quando se superava, era um movimento também de se tatear as possibilidades. E quando dava alguma crise ou conflito, voltava-se para a tradição anterior. Bom, tudo isso para falar o quê? As 7 partidas, então elas não são um código como a gente pensa hoje, como é o Código Civil brasileiro e tudo mais, né? É muito mais uma compilação. E não é uma compilação só de leis. Ela tem mais coisas. Ela tem, por exemplo, doutrina, ou seja, interpretação sobre o direito. Tem aspectos que vêm do direito canônico, por exemplo, então as coisas se misturam, né? Questões relacionadas à religião, questões relacionadas à vida civil, né? Então, as 7 partidas, elas são ali de um momento, né, do Reino de Castela, do famoso rei Afonso X, que tem a ver com a consolidação do Estado, e elas representam uma espécie de nacionalização de referências que, em primeiro lugar, vem do direito romano. Qual direito romano? O direito romano da época do Justiniano. O imperador Justiniano, lá no século VI, naquele ímpeto, né, de resgatar a integridade do Estado, né, manda fazer o chamado Corpus Iuris Civilis, que, enfim, vão compilar princípios e normas. Princípios que vêm da cabeça dos juristas sobre as questões, e normas que vêm ou de autoridades constituídas, mas também do costume. O costume é muito presente nessa sociedade. Ou seja, tem um pluralismo ali de fontes de direito. A doutrina, ou seja, o pensamento e a interpretação de juristas, normas de direito positivo, digamos assim, que representam a autoridade plena da coroa ou de instâncias delegados ou oficiais delegados pela coroa, né, que eram autorizados a produzir, então os cabildos produziam normativas, né, que eram as câmaras municipais, mas também, enfim, autoridades como governadores, capitães generais e assim por diante, né? Então, a gente tem essa grande miríade de princípios e normas. E as 7 partidas e depois a reconciliação são isso, né? Elas tentam sistematizar, organizar princípios e práticas que vêm de antes. Então, as 7 partidas, elas nacionalizam o direito romano e incluem costumes e práticas locais de Castelo. E elas são fundamentais porque elas vão servir de fonte de direito subsidiário na América Espanhola até o século XIX. Então, tem ali, como eu dizia, né, questões relacionadas à transmissão da escravidão pelo ventre, tem formas como deveria se dar a prática da alforria, que era algo muito presente no mundo hispano-americano. Tinham lá os protocolos notariais, bem interessante isso, né, ou seja, como que em cartório deveria se registrar a escritura ou a carta de alforria, que inclusive fazia referência direta ao mundo cartorial hispânico, protocolos notariais de inspiração hispânico não, islâmico. Então, tem uma inspiração ali nas formas de registro praticadas pelos muçulmanos, mas a própria presença de cativos muçulmanos aparece. Então, tem lá um exemplo de carta de alforria, o nome da pessoa escravizada que ia ser liberada pela alforria, que é aquele ato individual, né, aquele ato do senhor de decidir liberar o seu cativo da escravidão. Isso está presente nas 7 partidas. A forma, então, individual e particular de se pôr fim a um laço de escravidão, regras gerais que eram relativas a circunstâncias diversas, como, por exemplo, também a transmissão pelo ventre, possibilidade de liberdade por denúncias, enfim, várias circunstâncias que estavam colocadas ali. E as 7 partidas, portanto, são uma grande referência que resgatava aqueles princípios longevos que eu mencionava. Quer dizer, ali existem uma série de circunstâncias que estão registradas nas 7 partidas e que vêm da experiência anterior dos espanhóis
e que vão ser a grande referência ali, né? Claro que se avançam, que se alteram, vão sendo alteradas algumas coisas, mas é muito pontual. Essa é uma circunstância também. Não são princípios abstratos que operam nesse mundo. São normas que obedecem à necessidade de cada caso. Então, se vai da tradição, daquele repertório consolidado, para a necessidade de resolver cada caso. E se avança quando aquele repertório anterior não dá conta. É basicamente assim que funciona. Então, as 7 partidas representam essa compilação legislativa doutrinal que simboliza para nós a ligação do mundo ibérico, mediterrâneo, com o mundo atlântico e a transferência de uma série de princípios de um cenário para outro. E a recompilação que você citava, né, recompilação das leis de Índias, elas vão ser isso, quer dizer, elas são uma nova forma de compilar e unificar a legislação e os princípios, as normativas que foram sendo produzidas na América. É um corpo jurídico, né, que é publicado, digamos assim, em 1681, e que também vai ser uma referência importante, com normas específicas sobre o tratamento, por exemplo, sobre a questão da disciplina, sobre questões relacionadas aos castigos que iam ser impostos por atos de desobediência, fugas, como lidar com os palenques, que eram os quilombos da América Espanhola, vão aparecendo nessas normativas, e que não necessariamente, claro, era outro mundo, é outra dimensão na Península Ibérica, né, a prática da escravidão, e que não estavam naquelas referências anteriores. Então, a recompilação de 1681 atualiza. Ela é isso mesmo, uma recompilação, ou uma compilação de leis que foram expedidas no contexto americano, se somando àquela referência anterior ao que era fundamentalmente as 7 partidas e legislações. Os espanhóis, eles eram muito profusivos. Então não tinha como hoje assim uma constituição do ponto de vista da produção de normas. Então tinha ali as 7 partidas, veio a recompilação, mas eles continuavam o tempo todo criando ordenanças, leis municipais, reais cédulas e tal. Então era o tempo todo tentando ali, naquela visão do Sérgio Buarque, né, ele falava ali do ladrilhador, dar os contornos ali da sociedade. Então, essa é uma característica bem particular do mundo hispânico em comparação ao português. Os portugueses são muito mais econômicos, não tem tantas recompilações ou sistematizações. Os portugueses recorrem diretamente ao direito romano com os comentários e as chamadas glosas, né, dos jurisconsultos portugueses. A própria 7 partidas vai ser uma referência para os portugueses. Aí no século XVIII vem a lei da boa razão, que tenta disciplinar esse uso do direito romano em Portugal e assim por diante, né? Mas a gente vê uma característica muito marcante do modo espanhol de governar, né, digamos assim, que é o recurso a essas compilações, esses códigos, esses corpos normativos doutrinais, digamos assim, e uma profusão legislativa muito grande também, com um peso importante da jurisprudência, né, ou seja, as decisões de tribunais e de juízes, né, que o próprio governador também era juiz, o alcade, que era do cabildo, também tinha função de juiz de primeira instância. Então existe assim essa complexidade, né? Mas basicamente esses documentos são referências e balizas para o governo dessas sociedades, mas também que expressam o funcionamento dessa mesma sociedade. Como é que era a identidade da escravidão na América Espanhola? A gente lendo esses documentos, a gente consegue reconhecer os pilares dessa mesma sociedade. Você está ouvindo o Hora Americana. Bom, Valdomiro, seguindo nessa mesma linha, né, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que eram os códigos negros, né, que foram publicados especialmente a partir do século XVIII, e como que você percebe essa relação? Acho que você já explorou um pouco disso, né, mas relacionado mais aí aos códigos negros, como que você percebe as relações entre a lei e a prática nas sociedades escravistas do Império Espanhol? Bom, existe a grande referência para se pensar os códigos negros ou códigos negros é o Code Noir, que é o Código Negro francês, que foi promulgado lá em 1685, no século XVII, no período do rei Luís XIV. E o que é esse Código Negro?
é justamente a tentativa de organizar a montagem e a organização da sociedade escravocrata no Caribe francês. Então, o que acontece? A primazia do escravismo atlântico, a dianteira desse processo da colonização e da exploração colonial com base na escravidão foi dos ibéricos, mas no século XVII vai se organizar também, ou vai ser organizada também a exploração colonial a partir das iniciativas cada vez mais sistematizadas dos concorrentes. E então, esse código francês, ele representa um momento de organização e dinamização da exploração do cativeiro nas colônias francesas. Um período muito importante ali, no momento em que França e Inglaterra vão se tornar grandes competidores, vão entrar também no chamado comércio negreiro e tudo, e até chegar ao ponto de superar, né, em suas atividades comerciais e econômicas os protagonistas anteriores, né? Eles se aliam, franceses e ingleses, muito fortemente aos holandeses, depois excluem os holandeses e organizam ali a seu modo e de forma exclusivista, né, os seus empreendimentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque na medida em que existe, então, um declínio ou uma decadência do Império Espanhol, e português também, mas as tentativas de restauração do vigor anterior passam também pela imitação dos concorrentes. E daí vem esses códigos negros, quer dizer, tem o Código de Santo Domingo, né, que é de 1768, que ele foi elaborado especificamente para a colônia de Santo Domingo, em Hispaniola, porque lembrem, no início, a primeira experiência colonial espanhola e americana, né, foi ali na região de Santo Domingo, que deu origem à República Dominicana e ao Haiti, mas é uma região que vai entrar em decadência ao longo do tempo, ao longo do século XVII e tudo mais, né? Os espanhóis depositam seus interesses, seus maiores esforços realmente na extração da prata. Então, ali no século XVIII, quer dizer, existe um ímpeto no sentido de reorganizar, digamos assim, a região, né? É uma codificação, porém, que não entra em vigor. Ela é elaborada, mas sofre uma forte oposição dos colonos que se recusam a aceitar. Quer dizer, ali tem uma barreira realmente, né? Agora, o que é importante a gente perceber? Por que os espanhóis tiveram um código negro? Quer dizer, uma codificação específica para a escravidão negra. Por quê? A escravidão era algo relativamente alheio à experiência anterior francesa. Eles conheciam também princípios do direito romano que regulavam a escravidão e assim por diante, mas eles não tinham o mesmo repertório normativo que portugueses e espanhóis, que praticavam a escravidão, que tinham, então, um repertório escrito e costumeiro. Então, os franceses, eles elaboram esse código porque eles não tinham as mesmas referências e precisaram... O mundo português é diferente, tinha uma tradição já constituída e tudo mais, né? Além disso, não chamava código, mas existiam documentos muito semelhantes a essas codificações, ou um chamado Código Negro, na própria América Espanhola, que eram as ordenanças, que era mais ou menos a mesma coisa, assim. Então, por exemplo, depois da primeira rebelião, que vai acontecer lá em 1521, na própria Santo Domingo, quer dizer, já existem as chamadas ordenanças de negros, que são ali uma série de princípios que são estabelecidos para aumentar a repressão, para viabilizar a repressão a fugas e levantes, né? E também para manter a ordem, né? Para também limitar, por exemplo, aspectos relacionados ao tratamento, a quantidade de alimentação e assim por diante, né? Limites relacionados aos castigos. Os espanhóis também, de certa forma, tentam transferir para as autoridades de Estado os castigos mais fortes, digamos assim, né? Então, tem uma tentativa de estabilização que passam por esses documentos locais, né? Então, não chamavam códigos negros, mas eram documentos, instrumentos normativos muito semelhantes. Quando, lá no século XVIII, tem um outro código negro, que é o Código Negro da Louisiana, quando a Espanha assume o controle dessa região, e aí é uma região, né, que tinha pertencido à França, esse Código Negro da Louisiana, ele, de certa forma, ele atualiza o Código Noir para as circunstâncias espanholas. Então, aí a gente observa aí, de fato, a existência da Louisiana desse Código Negro, que, inclusive, depois seria também
referência para medidas de outras regiões. O que é importante a gente reter disso tudo que eu estou falando? Que existe uma comunicação entre esses territórios. Práticas e princípios, o que um fazia, o outro adaptava, tomava. Se não tinha aquele mesmo repertório, adotava outro, e esse que foi criado porque não tinha referência anterior se tornava algo que era tido como uma grande mola de uma nova prosperidade. Então, aí os espanhóis tentam imitar, mas no primeiro momento, os franceses tinham imitado os espanhóis e os portugueses. As práticas todas tinham vindo da experiência portuguesa, principalmente, que os holandeses aprenderam e depois transferem para o Caribe. Então, vejam que isso é importante, a gente pensar novamente na questão da unidade, né? Então, o que são esses códigos? Novamente, não é um código como a gente pensa hoje, a gente está falando do século XVIII, são alguns princípios que são ali compilados para tentar organizar ou dar um novo vigor à prática da escravidão. Tem um outro código, que é o chamado Código Negro Carolino, que tem esse nome por causa do rei Carlos III, da Espanha, e que foi uma nova tentativa de revitalizar ou de regulamentar a escravidão na Ilha de Santo Domingo. Ele pretendia ser mais abrangente do que aquele de 1768, estabelecendo mais normas sobre tratamentos dos escravizados, obrigações, poderes senhoriais, mas também não entra em vigor. Vai ter ainda um outro instrumento, que esse sim, enfim, ele é mais influente, pelo menos, né? Mas teve uma aplicação também muito irregular, né? Que foi a chamada Real Instrução sobre Educação, Tratamento e Ocupações de los Esclavos, esses de 1789. Já nesse contexto que a gente chama no contexto do reformismo ilustrado, né? Uma tentativa, então, de renovação administrativa, de dar mais eficiência à produção, reduzir contrabando, sistematizar práticas de forma a tornar mais eficiente. Tudo mais. Então, esses códigos negros vêm desse momento de tentativa de revitalização e no momento também que a gente chama do reformismo ilustrado, que tem ali esse ímpeto geral de dar novo impulso às práticas econômicas do Império Espanhol. Então, esses que são os códigos negros, são conjuntos normativos que têm uma série de princípios e normas que tenham como objetivo reger ali a prática do cativeiro. Mas tem muita dificuldade no mundo hispânico de serem ali realmente validados e tal, né? Porque a tradição pesa muito, já tinha uma série de costumes e referências que estavam na base daquelas mesmas relações e essas que vão pesar. Afinal das contas, é isso. Ô Valdomiro, você poderia comentar um pouco sobre as formas de resistência à escravidão que foram realizadas na América Espanhola? Então, assim, aí é um cenário também bastante recorrente do mundo da escravidão. Onde tem escravidão, vai ter resistência. No mundo atlântico, essa é a tônica. E ali existia uma série de estratégias para enfrentar a opressão, né, que vão variar, desde pequenas ações cotidianas até rebeliões organizadas e a criação de comunidades autônomas. E aí a coroa espanhola vai buscar equilibrar a repressão, negociação, vai adotar uma série de medidas, vai tentar ali arbitrar circunstâncias que evitassem, né, revoltas e insurreições. Existe já uma revolta em São Domingo que eu mencionei agora, 1521, né, que é a primeira rebelião de escravizados africanos nas Américas, que foi iniciado no engenho pertencente ao vice-rei, né, Diego Colón. E aí os revoltosos vão matar ali cerca de 12 espanhóis e tal, e depois vão ser duramente reprimidos. E aí vão ter várias outras rebeliões, né? Tem uma na região da Venezuela, né, que é liderada por Miguel de Buria, né, que é um escravizado que consegue escapar e organizar uma comunidade rebelde, né? Existiam circunstâncias também, e aí as autoridades tentavam evitar a qualquer custo, mas também de conciliação, né, entre pessoas negras fugitivas e indígenas, né? Tem aquele quadro famoso, né, dos negros de Esmeraldas, que mostra um pouco, que retrata caciques, ou seja, líderes de comunidades indígenas e que vão se tornar mestiças, né, e que eram negros e tudo mais, né? Claro, essas circunstâncias variavam, existiam também situações de conflito, ou que as autoridades conseguiam ali se aliar a indígenas por várias circunstâncias de combater essas comunidades, mas enfim, quer dizer, existiam ali várias circunstâncias que iam de pequenas fugas a revoltas mesmo.
Os quilombos na América Espanhola eram, em geral, conhecidos como palenques. E aí tem vários palenques famosos, né? Tem o de San Basílio, da atual Colômbia. Tem um bem famoso, que é de Gasparian, no México, né? E várias comunidades, né? Bom, tá. O que notabilizou a América Espanhola? Não foram essas formas de rebeldia, de resistência, que realmente são muito recorrentes, mas a forma do governo, das autoridades, né, e da classe senhorial tentar lidar com isso. Então, existiam essas normas que eu mencionei, essas ordenanças que tentavam ali criar mecanismos, né, de estabilização da sociedade por controle do tratamento, o regramento do tratamento, e também de formas assim, de, por exemplo, criação de rondas permanentes. Então, existiriam ali uma série de formas de financiamento e rondas que fariam a repressão, ou o controle, uma espécie de polícia da escravidão. Isso não vai muito para frente, tanto é que tem uma série de normas que, de novo, e sempre a coroa espanhola tenta, o que vai imperar muitas vezes são guerras abertas organizadas, quando as comunidades se tornam muito grandes, e o recurso é aquilo que vai ter na América Portuguesa também, que eram, aqui chamavam capitães do mato, mas na América Espanhola vão chamar os rancheadores, por exemplo. E, bom, circunstancialmente algumas rondas foram estabelecidas, mas em geral era aí, é uma circunstância bem parecida com o mundo português. Guerras abertas, ou pagamento por autoridades ou indivíduos, né, a pessoas especialistas, digamos assim, na captura e na repressão, esses rancheadores. Agora, uma circunstância que aconteceu de forma mais recorrente na América Espanhola foram tratados, né, oficiais, né, quando a coroa espanhola, e aconteceu com esse caso no México, que eu mencionei, né, Gasparian, por exemplo, de estabelecimento de tratados e a concessão ou reconhecimento também de uma região autônoma. Essa região no México foi conhecida como São Lourenço de los Negros, por exemplo. Bom, e aí o que acontecia? Era o compromisso de que tivesse o quê? A abertura para a presença da igreja, então a ocidentalização dos costumes e da religião, e também o fim de animosidades e o fim também da recepção de novos fugitivos. Isso foi mais recorrente na América Espanhola, esse tipo de tratado, né? E aí é uma grande discussão do porquê disso e tudo mais. E aí, um pouco é esse o cenário. Então, o governo colonial espanhol, as autoridades e a classe senhorial uniu esforços nesse tipo de agenda, né? Tentativa de ou liquidar, e quando não era possível aquilo se perdurava, tentar uma espécie de negociação e assim por diante, né? Que nem sempre era definitiva também. Isso, bom, e daria para citar várias outras questões relacionadas à sabotagem econômica, sabotagem ao trabalho, questão de uma tentativa, né, de preservação cultural e religiosa, que eram formas de resistência também bastante recorrentes, né? É basicamente esse o cenário do mundo da resistência. Bom, Valdomiro, a gente já comentou aqui na entrevista, né, no início dela, sobre as diferenças que existem, né, na questão da escravidão ao longo do tempo, ao longo dos espaços da América Espanhola. E agora eu queria que você detalhasse um pouco mais, né, conversasse um pouco sobre um momento específico, né, que é o final do século XVIII, início do século XIX, quando ocorrem transformações importantes aí na questão da escravidão, especialmente em espaços como Cuba, né? Isso se deu muito associado à questão da liberdade comercial, né, e à demanda mundial por açúcar. Então, queria que você falasse desse processo, o que se modifica aí nessa época, quais as transformações que são vistas aí nessa questão da escravidão nesse contexto. Essa é uma discussão que tem sido bastante importante nesses anos, né? E que vem sido caracterizada a partir de uma categoria, digamos assim, ou de uma noção que foi criada lá pelo Dale Tomisch, o historiador que infelizmente nos deixou há pouco tempo, né? Que é a ideia de segunda escravidão. O que é isso, assim, basicamente, né? De onde que vem a inspiração? O Dale Tomisch, ele se inspira num novo fluxo de servidão que acontece na Europa. Enquanto o trabalho livre assalariado vai prevalecer e superar as formas de exploração do trabalho servil no Ocidente, ele cresce no leste europeu. Tanto é assim que o processo histórico que vai anteceder
que culmina na Revolução Russa, né? Claro, aí tem uma visão teleológica pra caramba da Revolução Russa, mas não fazia muito tempo que tinha sido abolido o trabalho servil, né? Então, existia ali um novo arranque da servidão, né? Bom, inspirado nisso, o Dale Tomisch, ele observa um novo arranque também da escravidão no mundo atlântico. E aí é importante, quer dizer, esse é um primeiro aspecto dessa noção. Ela é uma noção que necessariamente ela é transnacional e rompe com o nacionalismo histórico. Ele tem que combinar e ver como que essas diferentes regiões se combinam. Estão articuladas a processos mais amplos, que são realmente, que vão além das suas próprias fronteiras, e vão além, inclusive, do continente americano. E esse é um ponto importante mesmo, quer dizer, e que nos leva a pensar a escravidão não como oposta, mas como um processo, um fenômeno que, primeiro, está na fundação do mundo moderno. O mundo é moderno, colonial e escravista, e é um dos eixos fundamentais da história do capitalismo. Ou seja, o capitalismo, ou o capitalismo histórico, como diria o Emanuel Wallerstein, né, ou Wallerstein, ele tem uma face escravista importante. Então, a ideia de segunda escravidão, ela deixa de olhar o desenvolvimento do capitalismo como oposto à escravidão, ou seja, o desenvolvimento do capitalismo como algo que necessariamente vai levar à superação do trabalho escravo, do trabalho compulsório. Bom, isso é fácil de explicar olhando o mundo atual, está cheio de trabalho compulsório, ninguém nega que o mundo atual é capitalista. O fato, então, é que a escravidão, o fenômeno da escravidão, ele está ligado a processos locais, americanos, atlânticos, e está ligado, está conectado, está integrado à história do capitalismo também, ou seja, e aí do ponto de vista econômico e geopolítico, a forma como se estabelece as disputas entre as regiões, entre as formas que são encontradas pelas regiões, pelos impérios ou pelas sociedades integradas a esse processo de produzir, né, e de gerar riqueza, tudo isso, a escravidão é uma peça desse processo mais amplo, que tem a ver, então, com a história da escravidão atlântica, é a história do capitalismo também. Então, se a gente pensar nesse período do século XVIII, finais do século XVIII, que a gente conhece como Era das Revoluções, a gente vê que o mundo ocidental e o capitalismo está se transformando, quer dizer, vai acontecer a Revolução Industrial, novas dinâmicas, novas fontes de energia são criadas, novas formas de exploração do trabalho, novas mercadorias, né, o padrão de consumo muda, quer dizer, se institui realmente um consumo de massas, e assim por diante. E, ao mesmo tempo, existem circunstâncias locais de desgaste social, econômico e também ambiental, que fazem com que, e também opções políticas que vão sendo tomadas, né, que faz com que antigas regiões escravistas entrem em declínio e novas surjam. O que acontece, então? Nesse novo momento, existe espaço ainda para a escravidão avançar. Ou seja, o mundo ocidental ainda vai se nutrir do trabalho escravizado, em muitas dimensões, né? Cuba, então, ela é uma resposta espanhola a esse movimento de transformação, de declínio de antigas regiões e de aumento da demanda de mercadorias produzidas por braço cativo. Então, o que acontece? Vai ter, por exemplo, um fenômeno fundamental, que é a Revolução do Haiti, que faz com que a principal região produtora de café e açúcar entre em colapso. Quando acontece a Revolução do Haiti, que é próxima a Cuba, os espanhóis já estavam tentando dinamizar a economia cubana. A Guerra dos 7 Anos foi um aspecto fundamental ali, naquele desencadeador de uma série de outros desdobramentos, inclusive a própria Revolução do Haiti, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, são processos muito conectados, né? Ou integrados, se a gente quiser. E o fato é que, quando a economia do Haiti entra em colapso, a economia cubana, que estava se ganhando vigor, ganhando tônus, digamos assim, né, a partir das políticas do reformismo ilustrado, aí vai deslanchar. Cuba, então, que era secundária, que era basicamente um entreposto, é uma região ali é uma base que ligava ali o Caribe, a região da América Central, ao trânsito da América do Norte, na espanhola, aí vai realmente deslanchar. E aí vão ser adotadas políticas de liberação comercial, vai ser organizado ali a produção, vai ter, então, um arranque do tráfico para a região de Cuba. O comércio, então, vai sendo liberalizado, principalmente para a região de Havana, e o comércio com a África, né, de trabalhadores escravizados vindos da África, vai sendo liberalizado e impulsionado
né? E aí, realmente, os espanhóis vão entrar de cabeça nisso, nesse momento, principalmente, né? E então Cuba vai se transformar numa grande região escravista nesse momento, principalmente após o colapso da economia da grande colônia francesa, que se torna independente e tudo mais, né, ali em 1804. A economia açucareira cresce a partir da região de Havana e vai se expandir para a região, ou para o departamento, do departamento ocidental, né, como era dividido em Cuba, ao departamento central, para a região de Matanzas, Santa Clara e assim por diante. Em alguma medida também vai ter um novo crescimento na região de Santiago, que tinha sido capital antes. E aí Cuba se torna uma grande região exportadora, com emprego de mecanização, inclusive. Cuba é a segunda região das Américas a ter estrada de ferro. A estrada de ferro que é fundada ali nos anos 30, a primeira estação ali em Berrucal, né, que vai cortar as regiões açucareiras. E Cuba, então, vai se tornar a grande exportadora, e a competição com Cuba vai prejudicar a produção açucareira brasileira. Cuba consegue exportar, vai exportar muito para os Estados Unidos, para outras regiões e tudo mais, e vai produzir muito café também. Tem também um novo arranque da produção cafetaleira, como se diz, né, cafeeira, em Cuba nesse momento, mas aí a competição com o Brasil é que é desigual e tudo mais. Aqui, qual que é o cenário? Transformação do capitalismo, novo padrão de consumo. Então, o que é, por exemplo, o açúcar até essa época, assim, ou pelo menos até meados do século XVIII? O açúcar de cana é algo de consumo restrito, a população mesmo não adoçava as coisas com açúcar de cana importado, era mel, açúcar de beterraba na Europa. Então, o que vai acontecer é que, como tem muito sendo produzido nessa época, e açúcar, aquela coisa energética e tudo mais, aquelas jornadas de trabalho enormes e tal, vai ter um barateamento e aí vai ter uma compatibilização com o padrão de consumo das classes trabalhadoras de centros urbanos, né? Dessas regiões que vão se transformando nessa nova etapa do capitalismo. Então a gente tem as exportações muito fortes de açúcar e café, e essa competição com ênfases e proeminências, né, de açúcar no lado cubano, café do lado brasileiro, e claro, a expansão também da escravidão do sul dos Estados Unidos, também conectada completamente a esse processo de demanda aí da indústria têxtil pelo algodão, que vai ser a grande mercadoria ali, né, produzida nesse momento. Então, o que a gente pode observar é uma transformação profunda que se dá devido a aspectos locais, mas também que está completamente integrada a essa nova fase de desenvolvimento do capitalismo. Bom, Valdomiro, muito obrigado pela sua entrevista. Ficou excelente, né? Um tema realmente fascinante, né? Super importante, né? Pensando em questões que, de alguma maneira ou de outra, estão relacionadas ao tema, né? Hoje em dia a gente tem esses casos notórios aí de racismo nos nossos vizinhos, a questão da presença negra que é muito invisibilizada, né? Nos países nossos vizinhos, né? Que esse tema ajuda a gente a entender um pouco dessa história, né? Um pouco mais o que também nos aproxima e nos distancia aí dos nossos vizinhos aqui latino-americanos, e a importância de inserir a história aí também da Espanha, né? Da colonização espanhola dentro dessa trajetória aí da história do escravismo também, né? Então, muito obrigado pela sua ótima entrevista aqui no Hora Americana hoje. Eu que agradeço, Priscila, Evelyn, Caio, Luiz, né, e a toda a nossa audiência aí também, né, as pessoas que ouvem esse silêncio. Eu sou um deles, né, sou fã aí do canal, né, fico muito feliz de ter participado, espero que tenha sido útil para vocês, né. Agora, isso que você falou por último é essencial realmente, né, essa questão da invisibilização. Eu que dou aula aqui em Santa Catarina, né, tem muito disso mesmo, de uma negação do passado da escravidão, né, e que, no fundo, reitera práticas de exclusão e de racismo mesmo, né. Então, nós precisamos nos aprofundarmos cada vez mais no estudo desse aspecto que, infelizmente, faz parte, de forma irremediável, do processo formativo das sociedades americanas. E é um aspecto de convergência, como foi mencionado ali pela Evelyn no início. Claro que existem regiões nas quais
para as quais, né, foram direcionados mais cativos ou menos e tal, mas o fato é que é uma recorrência muito grande e é uma marca da formação das Américas, do mundo moderno, né, também. Então, nós não conseguimos entender o mundo, a nossa sociedade no Brasil, nos vizinhos e tudo mais, se não realmente, de forma recorrente, voltarmos ao tema da escravidão. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Juiz de Fora e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Caio Pedrosa, Luiz Calil, Priscila Pereira, André Ferreira e Evelie Acrucci. A divulgação e criação de conteúdo para as mídias sociais é de Beatriz Portela, Hugo Cardoso, Maria Eduarda Sajorato e Maria Cristina Mantovani. A edição é de Caio Pedrosa, Maiara Victório da Silva e Giovanna Beccari. No episódio de hoje utilizamos as seguintes músicas: No Me Cumben, com Nicomé de Santa Cruz, Água, com Manzanita e seu conjunto, Baba, de Andy Palacio e Adrian Martínez, La Rebelión, com Joe Arroyo, e do Rubem Rada, Upa Nega. Daqui a 2 semanas voltamos com um novo episódio. Até lá!